Olá a todos, aqui é o Márcio André da Aplicativo. Hoje nós vamos aprender como criar uma onda senoidal no LT Spice. Só que antes de começar a fazer realmente a criação da onda no software, eu vou falar um pouquinho sobre como os parâmetros da onda senoidal influenciam no seu formato. E depois a gente vai fazer uma associação desses parâmetros com as variáveis do LT Spice para que fique claro o que está acontecendo quando a gente está fazendo a criação da fonte de sinal. Eu coloquei aqui um gráfico com 4 ondas senoidais. Vocês vão ver que elas têm umas pequenas diferenças entre uma e outra. Vamos começar com a primeira. Essa aqui é a onda senoidal no formato que a maioria das pessoas está acostumada, em que ela começa de zero, vai ao máximo, volta a zero, chega no mínimo, retorna a zero e aí repete seu ciclo. Esta outra onda aqui é a mesma onda anterior, só que eu apliquei um delay ao início do traçado dela. A gente pode ver aqui que tem um atraso, né? No caso 0,2 segundos, antes dela começar a ser desenhada. Esta outra forma de onda é a mesma anterior, ou seja, que eu apliquei o delay, só que além do delay eu coloquei um offset, ou seja, um deslocamento. Ela já não começa de zero, ela começa do valor 1. Então esse deslocamento, seja para cima ou para baixo do eixo, tá, é chamado de offset. No caso da eletrônica, a gente tem ou uma tensão de offset, se for uma fonte de tensão, ou uma corrente de offset, no caso de uma corrente, que pode fazer com que ela comece com um valor de tensão mais alto ou mais baixo. Aqui é uma onda senoidal, que ela tem uma fase de 90 graus, então faz com que ela pareça como se fosse um cosseno, né? E ela também tem uma tensão de offset de 1 volt. Então, vocês vejam que é a mesma forma de onda, só que com a forma ligeiramente diferente devido aos parâmetros que a gente aplicou. Agora a gente vai olhar como que a gente aplica essas informações no LT Spice, como é que é essa associação. Então aqui eu tenho de novo uma forma de onda senoidal, em que a gente pode ver que aquele delay inicial no LT Spice, a gente vai preencher o parâmetro chamado T-delay. A amplitude da senoide, né, que é a tensão de pico, ou metade da tensão de pico a pico, ela é dada no LT Spice numa variável chamada amplitude também. No LT Spice, a frequência ela é dada diretamente. Aqui nós temos um período, que ela começa, e aqui ela vai para o próximo ciclo. Então, o LT Spice a gente já entra diretamente com a frequência na variável chamada frec. Se eu quiser que além da tensão alternada do sinal da senoide, eu tenha um nível de tensão ou corrente contínua, que vai ser meu offset para cima ou para baixo, tá? Eu seto o DC offset no LT Spice. Então ele vai deslocar a forma de onda para cima ou para baixo, tantos volts ou amperes, conforme que eu colocar lá. Vamos criar uma nova forma de onda. E como é que a gente faz isso aqui? Vamos em componente. Começamos a digitar volt se eu quiser a fonte de tensão, ou eu digitaria current se eu quiser uma fonte de corrente. Os testes a gente vai fazer com uma fonte de tensão. Então, uma vez que ele apareceu, é só dar o OK, clico, coloco aqui. A gente clica com o botão direito em cima da fonte, clica no botão Advanced, aqui nessa janela que abriu, e a gente vai em Sine, que é de seno. E aqui nós temos os parâmetros, ok?
Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero com offset 0, amplitude de 1 volt, frequência de 1 Hz, e a princípio eu não quero delay, então eu posso deixar esse campo vazio. Ele será preenchido automaticamente com 0. Dou OK. Eu vou colocar aqui uma referência F3 tá. Vamos começar com essa referência aqui. Uma vez que eu tenho setado a fonte de tensão, eu posso colocar os outros componentes ou simplesmente mandar simular para a gente olhar apenas a forma de onda. Mas eu já vou colocar aqui um capacitor, ou a gente clica nesse botão, ou aperta na tecla C. Tá vendo que ele está aqui? Se eu fizer Ctrl R, ele rotaciona. Dou um clique na posição que eu quero, ele ficou. ESC. Apertar na tecla R, desenho o resistor. Dou um clique. Ele já colocou o resistor. ESC para soltar. Aperto na tecla G. Ou venho aqui e clico nesse botão para ter uma outra referência. Cliquei. E agora em F3. Aqui. Vou subindo. Dou um clique para fazer a curva e concluo aqui. Nos nossos testes, nós vamos colocar um capacitor de 1000 microfarads e um resistor de 1K. Como que eu faço isso? Eu clico com o botão direito em cima do capacitor ou em cima desta letra que representaria o valor. Botão direito, tem a tecla C, a letra C. Eu aperto o backspace para apagar, coloco 1000 U, que representa micro. Então, OK. Para o resistor, clicar ou em cima do resistor ou em cima da letra. Botão direito, aqui o valor da resistência, 1K, para um resistor de 1000 ohms. E dou OK. Vamos configurar agora a simulação. Simulate, Edit Simulation Command. Nessa janela que abriu aqui, nós vamos em transiente. Eu vou colocar 20 segundos. Ok? E os outros parâmetros? Vou preencher agora? Não, não vou. Vou explicar agora? Não. Vai haver vídeos futuros em que vou detalhar cada um desses parâmetros aqui. Mas no momento, para os testes que a gente precisa, isso aqui é o suficiente. Quando eu clico OK, fica preso no cursor do mouse o comando. Eu ando com ele para algum lugar que eu queira que ele fique e dou um clique com o botão esquerdo. Pronto, ficou aqui. Agora eu posso clicar no bonequinho, no Run. Ele abre esta tela, que é como se fosse a nossa tela do osciloscópio, que eu vou ver o traçado do sinal. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo que quando eu posiciono aqui ele mostra uma ponteira? Então ele vai traçar o sinal que aparece entre a fonte de tensão e o terminal do lado esquerdo do capacitor. Veja, aqui eu tenho a tensão. Então ela é muito parecida com aquela primeira, em que começa no início do tempo, do eixo do tempo, 0. Aí tem uma subida e descida aqui de mais 1 volt, menos 1 volt, né? E o ciclo vai se repetindo. Vamos brincar um pouco com esses parâmetros. Botão direito. Vamos supor que eu quisesse um offset nela de 0,2 segundos. Uma tensão de offset de 1 volt, por exemplo. Repare que aqui o eixo, o máximo é 1 volt, o mínimo 1 volt. A partir do momento que eu botei um offset de 1 volt, eu vou deslocar essa tensão toda para cima. Aqui. E mando rodar. Tá vendo? Que agora ele não começa mais em 0 volt, ele começa em 1 volt. Aí vai até 0, vai a 2 volts e assim por diante. Vamos ver outras coisinhas aqui. Botão direito. Se eu quiser atrasar o início da onda, eu posso botar aqui, igual no meu gráfico, 0,2 segundos. OK. Executo. Viu que aqui tem um atraso de 0,2 segundos? Se eu quiser dar um zoom em alguma área, eu vou com o mouse até o ponto que eu quero dar o zoom. Clico com o botão esquerdo, aparece a lupa e eu vou puxando, ó.
A hora que tiver bom, dentro do que eu quero ver, eu largo. Então aqui eu tenho, tá vendo? A minha forma de onda. Se eu precisar voltar para a visualização original, botão direito, Zoom to Fit. Ok? Vamos voltar nas configurações do seno. O parâmetro Φ, ele me dá o deslocamento de fase do sinal. Então eu vou colocar aqui 90 graus. Quando eu clico aqui e vou simular de novo, veja que essa tensão aqui ela está começando em 0. Ela vai começar aqui em cima. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu desloquei de 90 graus. Se eu não tivesse esse Φ aqui, vocês iam ver que ela ia ficar com o jeitão do cosseno. Vou colocar 0. Simular, tá vendo? Como se fosse o cosseno. Vamos agora dar uma olhadinha. Vou voltar aqui. Vamos deixar isso aqui com 0 grau mesmo. Acho mais bonitinho. Aqui, seno, executar. Antes da gente fazer a simulação que eu quero, esse N-Cyclos eu havia falado no vídeo anterior sobre a onda quadrada senoidal, que é quantos ciclos eu quero que sejam desenhados aqui. Então vamos colocar 4. Se eu der um OK e mandar simular de novo, vocês veem que ele desenha 4 ciclos. Pronto, morreu a senoide. Como eu tenho uma tensão de offset, só sobrou a tensão de offset de 1 volt. Claro isso? Então, deixa eu remover isso para que ele continue desenhando tudo como antes. Run. Ok. Estamos com a forma de onda aqui, o sinal sendo aplicado na nossa carga. Quando a gente tem um sinal alternado, o capacitor ele permite que esse sinal passe para o outro lado. Vamos supor, apliquei o sinal do lado esquerdo, ele permite que o sinal passe para o lado direito. Às vezes com uma certa atenuação, dependendo da frequência do sinal e do valor do capacitor. Ele vai causar uma certa atenuação. Se o valor do capacitor for autossuficiente, ou seja, tiver uma reatância capacitiva muito baixa, então o sinal praticamente não será alterado. Só que o que acontece? Aqui nesse ponto, vocês estão vendo que o meu sinal está com o deslocamento de 1 volt, minha tensão offset de 1 volt positivo. O capacitor ele não permite a passagem de corrente contínua. Significa que o sinal desse lado aqui vai ter que ser a mesma senoide, só que sem esse nível DC que eu tenho aqui no lado esquerdo. Vamos verificar isso. Veja. Então, a mesma senoide, só que agora ela começa de 0, tá vendo? Vai até 1, volta a menos 1, e aí fica nisso. Por quê? Porque o nível DC foi bloqueado. Tá bom? Então é assim que vocês vão criar sinais senoidais aqui no LTSpice. Se eu quisesse fonte de corrente, como eu falei ainda há pouco, era só ter ele selecionado aqui, current. Os parâmetros são praticamente os mesmos. O que muda? É que aqui, ao invés de ser DC offset voltage, é A de ampere, e amplitude, ao invés de ser V de voltage, é A de ampere. O resto é idêntico. Ok? Então eu vou deixar para vocês um arquivo zip em que vai conter todos os valores de simulação que nós fizemos aqui, todos os circuitos. Vai conter o circuito que gera essas ondas aqui, para que vocês tenham, nesse caso, esqueçam e tenham como consultar. Só que antes da gente terminar essa aula, tem mais uma coisa para falar. Se vocês prestarem atenção, deixa eu remover esse componente aqui, F5 para remover esse aqui. Se vocês prestarem atenção na hora que eu estava mostrando a tela de configurações
da corrente, eu não falei sobre esse parâmetro aqui, é o θ. O θ, ele é o meu fator de amortecimento, tá? O θ é meu fator de amortecimento. O que significa isso? Dependendo do valor de θ, eu vou alterar a senoide e ela pode ou aumentar com o tempo ou ela pode diminuir com o tempo, tá? Vamos ver uma teoria. O LT-Spice, na realidade, ele não desenha apenas um seno, ele desenha uma figura dada por essa função aqui. Ó, mas não precisa correr com medo não, fechar o vídeo e ir para outro, tá? A gente não vai precisar trabalhar com essa equação. Ela é grande, assusta algumas pessoas, mas é só para a gente entender o efeito de θ na função. A gente não vai fazer mais nada com ela. Eu só quero mostrar aqui para poder explicar e vocês entenderem o que acontece quando o θ é positivo ou negativo. Quando o θ é zero, tá? Essa expressão aqui todinha vai dar zero. E e elevado a zero é igual a 1. Então, essa equação aqui, gigante, se reduz para o que a gente está esperando normalmente, que é uma tensão de offset, mais a amplitude vezes o seno, vezes o 2π, frequência, time menos delay, tudo mais. Então, ela se reduz a isso, tá? Aqui, nessa nossa simulação, a gente está com θ igual a zero, ou seja, estamos nessa situação aqui, é como se não existisse nada de exponencial para influenciar no nosso circuito. Vamos colocar um θ positivo, vou colocar um θ igual a 1, por exemplo. Com θ igual a 1, o que vai acontecer? Com θ igual a 1, este valor aqui, ele vai começar a ficar cada vez menor. Então, eu vou multiplicar o seno por um valor cada vez menor. E vai chegar uma hora em que eu não vou mais ter sinal de seno. Se tiver, vai ser só o offset. Vamos executar de novo. Tá vendo que aqui a gente tem um amortecimento? Esse amortecimento aqui acontece devido ao valor de θ. Quanto maior o valor de θ, mais rápido o sinal amortece. Ou seja, mais rápido ele morre. Eu vou ressimular isso usando θ igual a 3. Veja que aqui, até por volta de 4, 5 segundos, eu tenho algum sinal diferente desse 1 volt aqui. Agora eu vou colocar com θ igual a 3, mando simular, veja como ele já morre muito mais depressa, tá? Então esse é o efeito do θ positivo. Quando o θ é negativo, aí o efeito é contrário, vai começar a aumentar o valor do seno. Vamos chegar aqui em θ, eu vou colocar o θ a menos 0,1. Então agora θ negativo, vocês vão ver o seno crescer. Tá vendo que o sinal está aumentando de amplitude? Vamos colocar agora o valor de θ mais alto em termos absolutos. Então, ao invés de menos 0,1, vai ser menos 0,3. Vai ver como ele vai muito mais rápido. Olha aqui, com 10 segundos, eu estou por volta de 4 volts. Vamos ver aqui. Agora, com 10 segundos, eu estou chegando próximo a 70. Não, desculpa, 20 volts. Mesmo assim, é uma amplitude muito maior do que quando era menos 0,1. Isso aqui representa um sistema que está instável. Ok? Então, por hoje é isso. Espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado.